Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar os nossos estudos no livro de Salmos. O salmo que nós vamos meditar hoje é o salmo de número 12. Abra aí a sua Bíblia e vamos ler juntos esse salmo. Diz assim o salmo: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração e nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Bem, crianças, o Salmo de número 12, assim como esses salmos que a gente tem estudado, eles foram escritos por Davi. E o Salmo de número 12, muito provavelmente, ele foi escrito quando Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Vocês se lembram que Deus havia escolhido Davi para ser o próximo rei de Israel. Ele havia sido ungido pelo profeta Samuel, mas o rei Saul ficou irado com isso e ele procurou matar Davi, ele perseguia Davi. E essa perseguição não era somente física. Davi também ele sofreu uma perseguição por meio de palavras. E é isso que ele retrata nesse Salmo de número 12. Davi, ele se vê rodeado de pessoas que falam mentiras sobre ele, que o difamam, pessoas falsas, pessoas que têm segundas intenções, que têm intenções duvidosas, que tentam destruí-lo por meio das palavras. E Davi, diante dessa situação, ele não bate em retirada ou não fica com medo. Antes, Davi, ele busca o socorro de Deus, o socorro divino. Assim, crianças, esse salmo, ele pode ser dividido basicamente em 3 partes. A gente vai ver a parte que vai do versículo 1 ao versículo 4, que é uma oração de Davi a Deus por socorro. Depois nós vamos ver os versículos 5 e 6, que são a resposta de Deus. E, por fim, os versículos 7 e 8, que são como uma renovação de súplica a Deus. É uma outra oração de Davi a Deus. Então, vamos começar na primeira parte, que vai do versículo 1 a 4. Como eu disse, esses versículos são uma oração de Davi por socorro a Deus diante dessa situação que ele está vivendo. Olha só, preste atenção logo como ele começa o primeiro versículo. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. E ele continua descrevendo isso que ele está vendo ao redor dele. Ele está vendo como não há retidão entre os homens, como há apenas mentiras, palavras falsas acusações contra ele, acusações enganosas, pessoas fingidas e cheias de segundas intenções. E é isso que ele está vendo e é isso que ele descreve aqui. Crianças, em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela nos fala e nos mostra como as palavras que falamos, como elas podem causar problemas e grande dor nas pessoas. Lá no livro de Tiago, no capítulo 3, o livro de Tiago está lá no Novo Testamento. Fala como a língua é fogo, como ela pode colocar em chamas a existência humana, mesmo um órgão tão pequeno do nosso corpo. Com a nossa língua, lá em Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10, fala que com ela nós bendizemos ao Senhor, mas também com ela nós amaldiçoamos o homem que foi criado à imagem de Deus. E ele continua falando que não é conveniente que as coisas sejam assim.
Isso tudo, crianças, a mentira, as falsas acusações, tudo isso é pecado. E isso desagrada a Deus, isso ofende a santidade de Deus. E crianças, quando nós vemos isso que Davi está descrevendo, a gente vê que não é muito diferente do que a gente vê hoje, não é verdade? E isso acontece e tem acontecido por toda a história da humanidade por causa do pecado. Quando lá no Jardim do Éden, o homem ele foi enganado por meio da palavra da serpente, a serpente que enganou o homem, que disse uma mentira para o homem e para a mulher. Então, Adão e Eva desobedeceram, eles escolheram desobedecer. Eles comeram do fruto do qual Deus tinha falado para eles não comerem. E assim o pecado entrou no mundo e por causa disso toda a humanidade passou a conviver com pessoas que tentam enganar, pessoas traiçoeiras, com palavras mentirosas, com difamações, acusações falsas, assim como Davi sofria. E nós também convivemos com isso hoje. Bem, crianças, e agora a gente vai para a segunda parte do nosso salmo, que são os versículos 5 e 6. Aqui está a resposta de Deus. O salmista Davi, ele escreve como se o próprio Deus estivesse falando. Olha só. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Bem, crianças, aqui Deus está fazendo uma promessa. Ele se levanta contra esse mundo cheio de mentiras, cheio de enganação. Deus faz uma promessa de pôr em liberdade aquele que está sendo oprimido, aquele que está sofrendo por causa do pecado. Deus, ele não permitirá que o enganador, que o perverso cause problemas e devastação para sempre. E aqui, crianças, quando a gente vê essa promessa de Deus, a gente se lembra imediatamente de Cristo Jesus. Deus, ele cumpriu a sua promessa de resolver o problema do pecado, de nos redimir. E a Bíblia conta essa história de como Cristo veio ao mundo e ele teve uma vida perfeita. E ele ele sofreu todo tipo de desprezo, todo tipo de acusação, de mentiras que foram faladas sobre ele, todo tipo de acusação falsa recaiu sobre Jesus. E mesmo assim, ele não pecou em momento algum. Ele nunca revidou, ele nunca falou mentiras, ele não pagou com a mesma moeda. Cristo, ele foi perfeito e quando ele morreu lá na cruz, ele foi o sacrifício suficiente, perfeito para nos redimir, para pagar o preço pelos nossos pecados. Foi por meio da morte de Cristo na cruz, por ele ter cumprido toda a lei de Deus, não ter nunca mentido, insultado ninguém, foi por causa da obra dele que nós também tivemos o nosso coração transformado, o nosso coração lavado do pecado. E crianças, por meio da obra de Cristo, nós fomos libertos do pecado. É verdade, nós ainda vivemos em um mundo em que o pecado existe, nós mesmos não conseguimos vencer o pecado totalmente sozinhos. Mas pela obra de Cristo nós somos capacitados pelo Espírito Santo a vencer dia a dia o pecado. E é por isso que nós não devemos retribuir com a mesma moeda essas pessoas que dizem mentiras, falsas acusações, que são arrogantes. A nossa linguagem como filhos de Deus deve ser uma linguagem sincera. Nós devemos procurar sempre falar a verdade, porque a nossa linguagem, o que falamos, deve refletir o nosso coração. E o nosso coração foi transformado, foi regenerado por Deus. E é isso que ele deve espelhar. É um coração lavado de todo o pecado. E crianças, apesar de vivermos em um mundo em que ainda há o pecado, há todos esses problemas, nós devemos entender que Deus nos faz passar por essas situações para produzir na gente paciência e confiança nele,
Confiança de que ele, no tempo dele, vai executar o seu juízo sobre os mentirosos, sobre os perversos. No versículo 6, o salmista nos ensina uma coisa muito importante sobre Deus. Ele nos ensina algo que nos leva a confiar mais em Deus e a confiar que na sua promessa, na promessa que ele fez de eliminar totalmente o pecado e de nos redimir completamente. Olha só o que diz o verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Aqui o salmista está mostrando que, ao contrário dos homens, crianças, Deus, ele é infalível, ele é fiel e ele é irredutível nas promessas que ele faz. Deus não nos engana, Deus não é fraudulento, Deus não quer nos iludir. Aqui na Bíblia diz que a palavra dele é pura, pura como a prata refinada. E é nisso que nós temos que confiar. Sabendo disso, sabendo desse atributo de Deus, nós devemos confiar nas promessas que ele faz. Bem, crianças, agora a gente vai para a última parte do nosso salmo. A gente já viu que a primeira parte é uma oração de súplica por socorro, depois é a resposta de Deus e agora é como que Davi, o salmista, ele renovasse a sua súplica. É uma nova oração que ele faz. E por que ele faz isso? Olha só o versículo 7. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Davi aqui, ele está renovando a sua súplica a Deus, porque ele sabe que aqueles problemas pelos quais ele está passando, todas aquelas mentiras, difamações, aquelas pessoas orgulhosas e enganosas, elas seriam destruídas por Deus por todo sempre. A guerra contra o pecado, contra toda essa maldade, ela continua. Deus não o livraria não apenas naquele momento em que ele estava escrevendo o Salmo, mas por todo sempre. Enquanto existir o pecado, enquanto existir a perversidade em meio aos homens, Deus vai estar agindo, Deus vai estar protegendo o seu povo. Nós devemos confiar nisso e esperar em Deus diariamente, por todo sempre. E é por isso que o Davi aqui, ele renova a sua oração a Deus. Como nós vimos, crianças, Deus é um Deus providente. Deus, ele tem os seus planos eternos que nós não conhecemos, mas ele está agindo no mundo e nós podemos crer nisso. Então é isso, crianças. Esse foi o nosso estudo no Salmo de número 12. Fiquem ligados que semana que vem a gente tem mais um salmo para a gente estudar, tá bom? Tchau, tchau!